Hoje nós vamos examinar a questão de número 4. Ela trata do princípio criativo do eterno Deus. Como podemos entender o princípio criativo do eterno Deus? A natureza eterna do Criador não se manifesta de modo direto na obra criada. Se isso ocorresse, Deus deixaria de ser eterno. Assim, o eterno modifica-se em certo ponto de sua eternidade, tomando um estado relativo para realizar o intento criativo, constituindo 3 princípios: o Pai, o Verbo e o Espírito, o que nos fornece uma visão inteligente da criação. Explica como a eternidade pode tornar-se temporal sem que o eterno deixe de sê-lo. Essa questão ela foi levantada aqui por nós, porque é de conhecimento dos estudiosos, aqueles que estudam mais profundamente as coisas de Deus, inclusive os sábios, tanto ligados ao cristianismo como ao judaísmo, e os pensadores gregos que examinaram essa questão da existência de Deus, do Criador, a respeito da sua natureza. A natureza eterna é algo que sempre se manteve no seu estado absoluto e eterno. Isso significa que Deus sempre existiu. E que nada muda a natureza desse ser que para nós ainda não é bem conhecido, porque nós somos as suas criaturas. E nós existimos dentro de uma bolha, podemos dizer assim, onde somos cercados, na verdade, pela própria natureza eterna de Deus. Mas como é que essa bolha se formou para que dentro dela existisse a criação? O universo que nós vemos, os céus, as potestades, os anjos. Porque se a criação ela está sujeita ao tempo e ao progresso, e as modificações da matéria, como nós a entendemos, certamente a criação ela é contrária à natureza de Deus. Porque Deus não muda, Ele não tem tempo, não existe espaço dentro dele, nem matéria. É algo absolutamente eterno e imutável. Porque se houvesse uma modificação na natureza de Deus, Ele deixaria de ser Deus, deixaria de ser a eternidade. Claro que esse assunto é um assunto abstrato, uma coisa que você não pode examinar no laboratório, mas você pode usar do seu pensamento para avaliar esses princípios. E Deus nos deu o pensamento, a inteligência, para a gente poder avaliar e examinar coisas abstratas. Existem algumas áreas da ciência que tratam também desses temas. Eles usam a álgebra, por exemplo, a matemática, para tratar de conceitos abstratos, que você não pode examinar no laboratório. Mas nem por isso eles são inexistentes. Tanto que a álgebra e a matemática ela serve ao desenvolvimento de ciências que são comprovadas com o correr do tempo, com o exame dos grandes telescópios a respeito de coisas abstratas que não têm forma. Eu posso citar, por exemplo, a questão da existência do espaço, que a nós parece uma coisa vazia, mas ele tem forma e ele sempre é curvo na presença da matéria densa, como são os planetas, os sóis. Isso ficou comprovado pela ciência e foi desenvolvido pela matemática, né? Pelo um físico teórico. No caso, o Albert Einstein foi o que desenvolveu essa teoria. Então, e o espaço não pode ser pego, não pode ser examinado no laboratório, no entanto, ele existe. Então, nós, quando falamos de Deus e tratamos de coisas abstratas, nós também estamos nesse mesmo caminho, nesse mesmo princípio, né? E penso que Deus também poderia ser colocado no campo do infinito. Embora alguns sábios judeus, eles dizem que não é que Deus é infinito, é que nós não entendemos ainda a natureza de Deus. Mas para nós que somos habitantes da
da criação relativa, ou seja, dentro da bolha da criação, dá para a gente compreender que o limite da nossa existência material é o infinito. E o próprio Einstein, ele descobriu isso, ele descobriu que os limites da criação beira ao infinito. Então, ele descobriu que a matéria, por exemplo, é uma condensação da energia, de algo que tem uma base. Ou seja, então, a criação de Deus, ela parte de alguma coisa que saiu do próprio Criador, e essa coisa foi transformada naquilo que nós entendemos como matéria. Seria um elemento básico. Alguns pensadores da antiguidade disseram que era um éter, algo básico. Outros chamaram de fluido universal. Tem várias concepções acerca dessa variação da natureza divina para que nela possa ser moldada a matéria pelo pensamento do próprio Criador, que criou todas as coisas e mantém todas as coisas funcionando. São questões bem profundas, evidentemente, que não cabe ao homem comum, ele quase não consegue entender ou se interessar por isso. Mas a gente pode falar sobre essas coisas, não é uma coisa impedida a ninguém. Basta as pessoas se esforçar um pouquinho, ela consegue entender. Não é? Então, o que acontece é que a natureza de Deus, em determinado momento, ela se rompeu para que houvesse a criação. O princípio criativo de Deus é o rompimento da eternidade. Só que o rompimento da eternidade, ele traz a morte de Deus. Assim, numa linguagem bem simplesinha, né? Bem comum. Porque rompeu a natureza eterna. Se a natureza eterna se romper, vamos dizer assim, Deus não é mais Deus. Então, quando há o rompimento da natureza eterna de Deus, aparece uma percepção em Deus que é externa à natureza eterna dele. Aparece algo que percebe que pertence a Deus, mas que agora não está mais em Deus. E isso denominou-se Logos. Né? E Logos, os gregos chegaram a essa conclusão. Quando foi isso criado, quando isso foi gerado, não havia criação, não há tempo, não há espaço, não há nada ainda. Só há Deus e esse Logos que os gregos chamaram, e que João chamou de verbo. Então, no princípio de tudo, o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, até que ele se manifestou. Então, ali chamou-se também, isso é um conceito cristão, de chamar essa percepção, esse verbo de Cordeiro. Né? Cordeiro de Deus, que foi o gerador de toda a criação de todas as coisas. Por volta do ano 300 da era cristã, 300 a 400, surgiram aí conceitos dentro do cristianismo, desenvolvido por alguns mestres da igreja, alguns estudiosos, de que esse cordeiro era o próprio Jesus, o que não está em concordância com os ensinamentos do Antigo Testamento. Não há no Antigo Testamento nenhum tipo de ideia de que Jesus seria o verbo. É que João disse que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Mas não é que ele se tornou carne. Simplesmente ele se manifestou através da figura de Jesus. E o verbo não falou só através de Jesus, ele falou através de muitos outros sábios, mas não como em Jesus, onde ele falou em plenitude, com toda clareza, declarando coisas que por outros sábios ele nunca declarou. Nós podemos ter o verbo ou o logos como a fonte da inteligência universal. É ela que estrutura todo o universo e mantém as coisas funcionando. Estamos diante de uma primeira morte, então. Né? Quando aquela mente, vamos imaginar assim, aquela percepção, quando ela se vê existindo, ela percebe que vai morrer, que morreu. Mas, como ela não está sozinha, porque a eternidade está por trás dela, que é o Pai, o que ele faz? Ele fala, não, você não fica tranquilo, você não vai morrer, não vai haver morte. Eu sou a eternidade, a vida. E aí ele dá vida ao verbo, essa é a primeira ressurreição. E o verbo, então, não há morte mais, porque Deus está sustentando aquela existência relativa com seu poder, com toda a sua natureza eterna. Então, a partir desse ponto, nós temos um ser existindo fora da eternidade. A eternidade se mantém eterna, Deus continua sendo o absoluto,
enquanto existe alguma coisa que tem ligação com ele que não é absoluto mais. Esse é o primeiro passo da criação. E a partir de então há uma explosão da criação dentro da garganta desse verbo, vamos dizer assim. Como se fosse uma trombeta que é tocada, e aí a criação inteira se faz. Todo o projeto de Deus, segundo os pensadores aí, estudiosos, ele é feito de uma vez só. Depois o verbo executa toda a vontade de Deus. Ele faz a vontade do Pai desde o começo de todos os tempos. Não só nesse mundo, mas em todo o universo, em toda a criação. Existem outros mundos habitados em outros lugares. Evidentemente, não estamos sozinhos. E é importante a gente saber que a ciência também diz isso. Não somos só nós que afirmamos tal coisa. O que difere um pouco da ciência é que a ciência pensa que pode haver lá seres diferentes daqueles que tem aqui. Na verdade, os seres humanos que tem lá são humanos, são como nós, nos outros mundos. Nós podemos ter mundos mais atrasados que a Terra, como foi a Terra no passado, talvez 10, 20 mil anos, 30 mil anos atrás, ou 10 ou 5, seja como for, ou mundos mais adiantados, não muito mais adiantados, porque o universo está no processo de aperfeiçoamento. Então, dentro dessa onda de iluminação do universo, a gente tem mundos mais adiantados, mas não muito. Talvez você tenha um mundo mais adiantado 10 mil anos, 20 mil anos da nossa época, porque dentro da onda de progresso não é muito, em termos da idade do universo. Mas mesmo assim, para as humanidades desses mundos, há um salto tecnológico, e de vida, de felicidade, de realizações, de justiça, de tantas outras coisas que nós um dia também teremos. Então, não se trata de um verbo que atua na Terra, um verbo que atua no universo inteiro, que é a fonte da inteligência, é o princípio inteligente da criação, por meio do qual o ser eterno se manifestou na criação. Há uma série de detalhes relacionados com a criação, mas não é essa a nossa intenção no estudo de hoje, de falarmos do princípio criativo. Então nós podemos conceber que há um pai e um filho no começo. E a seguir há uma manifestação da criação. Quando através do filho Deus gera a criação, ele gera o espírito. É chamado espírito, é o próprio Deus que pelo verbo se manifesta de uma forma a gerar a criação. Enquanto o verbo é a consciência que vai sustentar a criação, o espírito passa através dele, que é o Pai se manifestando, para poder fazer a criação. Então, vamos imaginar assim que o espírito não é só a vontade de Deus, mas é uma vontade manifesta em alguma coisa. E o que seria essa coisa? Seria a matéria básica da criação. A matéria saiu de onde? Esse elemento que saiu de onde? Ele sai do próprio Criador. Ela pode-se dizer que pertence ao próprio Espírito. É uma variação da natureza de Deus, assim como o Espírito também é. Então nós temos Deus, o Filho e o Espírito. Pai, Filho e Espírito. Que na igreja eles costumam chamar de Espírito Santo, mas isso é uma coisa mais do cristianismo do que do pensamento de Deus, olhado por um ponto de vista superior, um pouco mais elevado do que essa coisa de santidade, que é mais ligada à natureza do homem, a necessidade de nós sermos tão santos como santo é o nosso Deus, perfeitos como perfeito é o nosso Deus. É claro que nós estamos olhando essas coisas com um ponto de vista de que a alma é eterna, não que a alma nasce no ventre da mãe, a hora que é gerada a criança. Deus geraria a alma, o que é o conceito católico e evangélico. Esses estudos que nós estamos fazendo aqui, eles não têm nada a ver com o evangélico, com o evangelismo e nem com o catolicismo. O cristianismo, de uma forma geral, é marcado por essa teologia que veio da Igreja Católica e ela está ainda presente na Igreja Protestante e Evangélica. Então, quando nós tratamos de estudar o universo, a criação, a alma, como ela foi gerada, o que acontece depois da morte e tal, a gente tem que deixar de lado a teologia católica, evangélica, para a gente entrar num outro nível de entendimento. E lá não tem entendimento. Ali a teologia não passa de uma somatória de conceitos e de crenças, mas não de conhecimento. A teologia cristã é uma soma de crenças e de conceitos, mas não
de conhecimento. Conhecimento é outra coisa. Conhecimento é coisa que a tua inteligência compreende. 2 e 2 é 4. Lá nem sempre é. Pode ser 10, pode ser 100, depende de quem acredita. Então, na teologia, pode se acreditar em qualquer coisa. A verdade é essa. Né? Então, há um consenso entre os evangélicos e católicos acerca de determinados ensinamentos. Há um consenso. Mas eles nem sempre são ensinamentos que a sua inteligência pode entender. São chamados dogmas. Quando você entra na área do dogma, você tem que acreditar e não precisa entender. E a gente não trabalha, nós não andamos nesses caminhos de uma fé cega, irracional, e que já gerou uma série de injustiças e de absurdos ao longo da história. Então, com todo o respeito que nós temos aos nossos irmãos católicos e evangélicos, que são cristãos e que também são povo de Deus, nós precisamos deixar um pouco de lado a teologia dele para nós podermos avançar no entendimento. E nesse entendimento novo, a alma, na verdade, é eterna. Foi criada quando foi criado o próprio universo. São atores da criação, são criados, as almas são geradas para habitar a criação do próprio Deus. E se isso é assim, então as coisas se modificam. Aí o inferno não é mais inferno eterno, quem vai para a morte não fica na morte eternamente. Tudo são coisas relativas. Eterno mesmo só tem o nosso Deus. O resto tudo pertence à manifestação dessa eternidade dentro de uma bolha relativa que nós chamamos de criação. Tá bem? Eu penso que não é tão complicado assim entender, certo? Mas tem que sair um pouquinho dos conceitos do cristianismo tradicional. Nós começamos então a entender que tem um pai, que tem um filho, que é o verbo ou logos, e que tem um espírito, que é o Espírito Santo. É a manifestação da vontade de Deus, trazendo consigo o elemento básico material, onde a criação é moldada pelo pensamento divino que se propaga através do verbo. Então, pai, verbo, espírito, ou pai, filho e espírito, nos dá uma visão inteligente de como a criação pôde acontecer sem que Deus deixasse de ser o Deus eterno. Seguindo com a nossa leitura, o verbo é o Deus eterno, revelado. Por esse impulso criativo, todas as coisas foram feitas e são sustentadas de eternidade em eternidade. Essa expressão também nos faz entender que um dia a criação vai ter fim. E que eternidade? Como que uma eternidade pode suceder a outra? Nós já fizemos um estudo a respeito da palavra olam, que significa eterno, que é utilizado na língua hebraica tanto para se referir ao Pai, que sempre existiu, como uma coisa com uma duração muito longa e indefinida. Então, quando se aplica ao inferno, por exemplo, ele tem uma duração longa e indefinida. Ninguém sabe quanto tempo a alma fica no inferno. Então, é dito, usada a mesma palavra. E isso fez com que os tradutores fizessem uma grande confusão, e colocando o inferno como uma coisa eterna. Então, eterna somente é o nosso Deus. Então, o verbo é o Deus eterno revelado. Por esse impulso divino, todas as coisas foram feitas e são sustentadas de eternidade em eternidade. Então, a eternidade, ela tanto pode ser, pelo sentido da palavra olam, a eternidade absoluta, que pertence a Deus, e a eternidade relativa, que pertence ao homem. Por que eternidade relativa? Porque o homem também é eterno, em toda a criação, só que está tudo manifesto dentro de um campo de relatividade. Então, se foi gerado em determinado momento, ele terá que ter um fim. A criação não pode ter sido gerada e continuar eternamente existindo. Porque é eterno somente aquilo que sempre existiu. Então, se ela foi criada, ela não tem o predicado de ser eterna. Então, ela já perdeu aí a sua natureza de eternidade. E se não é eterno, tem que ter fim. Então, tem um fim a criação? Tem um fim. Pode demorar mais alguns bilhões de anos, talvez. Mais 15, mais 20, mais 30, ninguém sabe quando. Porque é um tempo indefinido. Talvez as gerações futuras possam saber melhor disso. O Deus está sempre revelando coisas no caminho do progresso. Mas um dia a eternidade cessa. E quando ela cessa, volta a ser somente o Criador. Alguns irmãos perguntam, então eu vou desaparecer? Não vai. Fica sossegado, fica tranquilo. Você não vai perder consciência, as individualidades podem desaparecer.
Mas a consciência de que você existe, não. Ela sempre estará com você. Fique tranquilo, você não vai sumir. Os sábios dizem que o ciclo de criação ele se repete em um após o outro. Por isso, essa expressão de eternidade é a eternidade. Como se um ciclo criativo fosse chamado de eternidade, eternidade dos homens. Terminado esse ciclo, Deus iniciaria um outro ciclo. Pode ser só para o consolo do homem? Pode. Pode acontecer mesmo um outro ciclo criativo, com as almas voltando a existir? Pode. É logo a seguir? Não dá para saber. Pode ficar um certo tempo sem que ele crie, depois ele crie, inicia novamente a criação? Pode, ninguém sabe. As coisas de Deus não tem como a gente avaliar os planos de Deus, né? Quem somos nós para saber dos planos do Pai? Não tem como. Se a gente conseguir entender o plano dele para essa eternidade, já está bom, né? De bom tamanho. Tá bem? Então, por isso nós temos essa expressão de eternidade, eternidade, ela é encontrada nas Escrituras Sagradas em algumas passagens. Quando os primeiros teólogos cristãos criaram o conceito da Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, o Verbo foi chamado de Filho. Erradamente o confundiram com Jesus, o filho de José. Então Jesus não é o Verbo e Jesus também não é Deus. Né? Tanto o evangélico quanto o católico acham que Jesus é Deus. Não é Deus. Eles se ofendem com isso, mas não se sinta ofendido, por favor. Jesus é o nosso irmão. Quem que diz isso? As Escrituras. Olha, o Velho Testamento diz que ele é o primogênito de Deus. Eles confundem com o unigênito. Primogênito é o primeiro de uma grande família, não é isso? E o unigênito é o filho único. Então, o filho único é o Verbo, é o Cordeiro, mas não é Jesus. É que Jesus, ele veio, ele recebeu em si mesmo toda a manifestação do Verbo para esta humanidade, para a ressurreição desta humanidade que estava envolvida e ainda está envolvida na morte. Então, Jesus vai tirar, na verdade, esse mundo da morte para a vida verdadeira, que é a vida eterna. Não quer dizer que as pessoas vão existir eternamente. Alguns irmãos interpretam dessa forma. Que um reino de Deus vai ser estabelecido na terra e que eles não vão morrer nunca mais. Isso não é verdade. Se não morrer nunca mais, torna-se eterno. E uma coisa criada não pode ser eterna. Então pronto, a regra já mostrou que está errado este pensamento. Então Jesus é o primogênito, é o primeiro da grande família de Deus. Nós podemos dizer em linhas bem simples e até um pensamento bem comum, que Jesus é o nosso irmão, é aquele que começou a história. Alguns já me perguntaram, seria ele o primeiro Adão? Porque Paulo o chamou de segundo Adão. Nos primeiros tempos ele era desobediente, como todos nós, mas para nos tornarmos mais tarde obedientes. Isso pertence à natureza da própria criação. Então o primeiro Adão era desobediente, o segundo obediente. Seria a mesma alma? Porque a alma de Jesus não chama Jesus, tem um outro nome. Apocalipse fala sobre isso, que Deus vai revelar o nome para ele, assim como todos nós temos um nome. Nós somos almas eternas e vivemos personagens ao longo das nossas existências. A alma segue nascendo, vivendo as suas experiências, ela morre fisicamente o seu corpo, ela passa uma temporada na eternidade e volta a existir como um novo personagem. Mas é a mesma alma. E ela é responsável por todos os atos que ela viveu em todas as suas existências. Então, nós podemos admitir que Jesus, ele não tem esse nome, é o nome que ele teve quando ele veio como Salvador do mundo. Então, nós o chamamos de Jesus. Nós acreditamos que ele seja o Adonai dos judeus. Mas será que ele chama Adonai mesmo? Qual que é o nome de Jesus? Ninguém sabe. Mas para nós, tanto faz, não tem nenhum problema. Chamar Jesus ou Adonai é o mesmo Senhor. E a palavra Adonai significa em hebraico Senhor. Então é uma palavra adequada. Não é o nome de uma pessoa, mas nós estamos dizendo que aquele ser que é o nosso Deus, vamos dizer, nesse mundo, que representa o próprio Criador para nós, é o Senhor. É Senhor nosso, porque nós queremos nos sujeitar a esse Senhor. Como se nós fôssemos servos dele, filhos dele, filhos desse Pai. Então, são várias imagens da presença desse Deus no meio de nós, e temos que entender isso, sem achar que é só um ou outro, mas dizer que tudo é uma coisa só, vestida de diversas imagens, para atender a necessidade dos povos. Mas ele é o nosso Senhor, ele veio ao mundo para salvar o mundo, para tirar o mundo da morte
trazendo para ele a ressurreição e salvar o seu povo. A missão de Jesus é uma missão bastante complexa, que ainda não entendemos na sua totalidade. Mas dá para entender pelas Escrituras que ele veio salvar o povo dele, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e salvar o mundo. Né? Salvar o mundo que está mergulhado na morte, assim como o Verbo esteve mergulhado na morte quando ele surgiu. Então, o mundo, quando sair da morte, a coisa vai engrenar. E aí você vai ver que a humanidade vai se desenvolver de uma forma maravilhosa. Mas antes, para que isso aconteça, nós vamos ter que passar ainda por um período bastante turbulento. Tá bem? Eu me alongo às vezes em alguns comentários, porque senão você não entende bem como que funciona o mecanismo. Né? É uma máquina que se liga um princípio ao outro, e que mantém todas as coisas funcionando pelas inteligências que a gente não vê, que são as potestades, os anjos e outros seres, né, que estão mais perto de Deus, no que toca à existência desse mundo e dos outros mundos e do próprio universo, com todas as suas particularidades. Muito bem, então nada de confundir Jesus com Deus e nem com o Verbo, viu? Jesus é o nosso irmão mais velho. As Escrituras confessam que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cito aí João capítulo 1, versículo 1. E séculos antes de Cristo, os gregos concluíram pela existência do mesmo Verbo, o chamaram de Logos. Nos 2 primeiros séculos do cristianismo, os pais apostólicos se aprofundaram no estudo da Trindade, né, eles chamaram de Trindade. Acreditavam, e com razão, que o Logos, o Verbo de Deus, era o intermediário entre o Criador e a criação. O Espírito é a expressa manifestação da mente do Criador. Através dele, a criação é constituída e desdobrada desde a sua origem até a sua conclusão. O Espírito não fala de si mesmo, mas cumpre a vontade do Verbo, que é a do Pai. Sempre harmônicas, Pai e Filho, assim como o Espírito, são oriundos de um só, que é o eterno Deus. Tá bem? Outra coisa, não confunda o Verbo com o Espírito e Deus como 3 pessoas. Esse é um conceito da Igreja Católica. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não são 3, eles são 3 pessoas, trindade, é uma unidade. São uno. Não existe Espírito sem o Verbo, sem Deus. São tudo uma coisa só. É uma unidade que se manifesta de 3 formas. Tá bem? Para que haja criação. São os mecanismos da criação. A criação só pode ser feita dessa forma, não tem outro jeito. Se alguém tiver um outro modelo, desde que seja inteligente, lógico e baseado nas Escrituras, pode apresentar. Mas esse é o melhor que tem. Então nós não temos que falar com o Espírito Santo. Não tem que falar com o Espírito. Espírito Santo, quero falar com você. Não tem necessidade. Nem com o Verbo. Pode falar diretamente com Deus, com o Pai. Tá? É isso que as Escrituras ensinam a gente a fazer. Fale direto com o seu Deus. Bom? Sem padre, sem guru, sem espírito, sem intermediários, sem pastores. Não tem necessidade disso. Houve um tempo que nós precisávamos dos pastores, dos padres, para nos conduzir a Deus. Esse tempo deveria ter cessado com Jesus, mas não cessou. Jesus nos dá acesso direto ao Pai, à mente de Deus, à mente divina. Ele nos dá esse acesso. Só Ele é o intermediário, porque Ele é Senhor desse mundo. Então, através de Jesus, nós falamos com o Pai. Bem, os judeus, eles não concebem a existência da Trindade. Tem razão, porque ela não existe. Empregam o conceito da existência de um Deus único, ao qual se refere por diversos nomes. Então, no judeu lá, ele chama Deus de diversos nomes. Adonai, outros, Deus dos céus, Deus dos montes, Deus de Israel, Deus poderoso. E para cada uma dessas manifestações, ele dá um nome lá, em hebraico. Então, na verdade, está falando do mesmo Deus. O judaísmo não está errado, porém não parece muito preocupado em entender a manifestação do Eterno. E nós temos no judaísmo tanto os sábios judeus, que são os rabinos, normalmente ligados à Cabala, né, ou Cabalá, que é a ciência do judaísmo. Eles entendem a vida sob o ponto de vista das encarnações que se sucedem, das vidas contínuas, o que o judaísmo tradicional não entende. Como o catolicismo, o evangelismo também não entende a vida como uma sucessão de existência da mesma alma. Os sábios rabínicos, né, eles entendem assim.
dessa forma. Mas entre eles não há desentendimento. Por exemplo, o judeu que não aceita a ideia da reencarnação, que é uma expressão mais de ordem espírita, né? E as doutrinas do Oriente também usam esse termo, reencarnação. Então, um rabino que aceita a reencarnação e outro que não, eles convivem muito bem dentro da sinagoga, não tem problema nenhum. Diferente do cristão que já demonizou tudo, né? Se um cristão falar que acredita na reencarnação, o outro fala que ele está com o demônio, e já é aquela confusão. Né? Então, o cristão é cheio de colocar o demônio em tudo que ele não concorda. Para ele, o homossexual está envolvido com o demônio, a mulher que se prostituiu está envolvido com o demônio. Pode estar mesmo, mas não é no sentido absoluto, como se fosse uma causa. Há outros fatores que envolvem a conduta nossa na sexualidade, a conduta moral em outras áreas, que envolve a prostituição, que devem ser avaliados no sentido da gente estudar e entender por que acontece. Agora, se a pessoa quer só dizer que é certo e que é errado, isso aí é a teologia cristã. Isso está certo, isso está errado, pronto. Se o que está errado está com o demônio. Vai saber se o sujeito está falando a verdade. A história frequentemente mostra que não. Que eles andaram botando gente na fogueira, andaram julgando as pessoas como se estivessem com demônio. Depois ficou provado que os homens que foram para a fogueira estavam certos e a igreja errada. E eles insistem no mesmo espírito de intolerância até nos nossos dias. Então, o cristão e o evangelho, de uma forma geral, são pessoas intolerantes quanto aos princípios da fé e da verdade de Deus, o que é pior. E quem é contra a verdade, cedo ou tarde, será humilhado por Deus. Porque essas coisas que nós estamos falando, elas têm comprovação nas Escrituras Sagradas. As pessoas que dizem que a alma não tem prova, que a alma não nasce outras vezes, as Escrituras mostram, sim, em várias passagens, que as almas podem voltar a viver e que isso faz parte, inclusive, do plano de Deus, para o estabelecimento do reino. Se a alma não é eterna, as Escrituras não têm qualquer sentido. Porque elas não foram escritas para os cristãos. Elas foram escritas para os judeus. Inclusive o Novo Testamento foi escrito para os judeus, não foi escrito para os cristãos. Paulo que foi levar a mensagem para os gentios. Mas o povo de Deus são os judeus. É Israel que é o povo de Deus. Então, quando alguém pega uma passagem lá das escrituras hebraicas e vai fundamentar a teologia cristã, está agindo de forma equivocada. Há muitas coisas que os cristãos não sabem que deveriam saber, mas não estudam. Estudam a teologia, mas não estudam a verdade eterna, porque eles não passam da porta da sepultura. E as coisas eternas, elas estão além da sepultura, no conhecimento que eles chamam de conhecimento oculto. Não é tão oculto assim, sempre esteve ao lado das religiões, elas que não aceitaram. Todos os homens que quiseram trazer o conhecimento destas coisas para dentro da igreja foram considerados hereges. É o caso de Ário, de Orígenes, de Clemente, que eram padres da igreja, estudados, porque eram oriundos da escola de Alexandria, onde se estudava o pensamento, a filosofia. Foram botados para fora da igreja. Até hoje são considerados hereges. A sua doutrina é considerada maligna. Por que maligna? Porque dizia que Jesus não era Deus, porque dizia que Maria não era virgem, que Jesus não era filho do Espírito Santo. Porque isso não tem fundamentação no Antigo Testamento. Então quem criou essas coisas? Alguém escreveu essas coisas. São dogmas que não obedecem à lógica do pensamento que existe nas Escrituras Sagradas. E por isso deve ser deixado de lado. Nós não estudamos dogmas aqui, os irmãos sabem disso. Então, se a Maria era virgem, não era, isso não é problema nosso. Jesus era filho do Espírito Santo, isso não tem base nas Escrituras hebraicas. Para nós é filho de José. Outra, se ele é descendente de Davi, como é que ele pode ser descendente de Davi se José, que pertencia à tribo de Judá? O Espírito Santo pertencia à tribo de Judá? Se ele é filho do Espírito Santo, deve pertencer então. Que ao que eu saiba, o Espírito Santo não é homem. Não pode ser descendente da carne. Porque a descendência é carnal, as Escrituras dizem isso, mas não, eles insistem em manter os dogmas. Depois de tanto tempo, depois de tantos erros, o Papa de vez em quando vem pedir desculpas pelas loucuras que a igreja fez na história, eles continuam do mesmo jeito, pedem desculpa, mas continuam insistindo na irracionalidade das coisas, não é? Mas Deus é Deus. E no tempo ele vai
trazer a verdade. E todos terão que se curvar diante do Senhor. Está escrito na palavra de Deus. E com certeza ele não dá muita importância para a igreja, não. Já olhou lá no Apocalipse, nas 7 cartas? Dá uma olhada lá. Acha que aquelas cartas foram escritas para as igrejas daquele tempo? Foram escritas para as igrejas dos nossos dias. Para o espírito que já existia naquele tempo, mas elas estão aqui. Esses espíritos dessas igrejas estão aqui. Lá só tem uma igreja que ele gosta dela, que são os remanescentes. São homens sérios. Na igreja tem homens sérios. Mas tem muita loucura por aí que o pessoal está fazendo dentro das igrejas. O Senhor vai, com certeza, no tempo devido, tirar satisfação com esses sábios que esconderam a verdade, né? E as consequências é esse mundo desequilibrado que está aí fora. As pessoas não sabem da verdade, porque tornaram Deus um absurdo. E aí o homem não se interessa pelo que é absurdo. O progresso chegou, a inteligência desenvolveu, a ciência cresceu, e eles querem sustentar as teses do criacionismo, onde Deus faz assim e aparece em todas as coisas porque Ele é Deus. Deus não é mágico. Deus age racionalmente. Cientificamente, podemos dizer assim, com a ciência que não pertence ao mundo visível, mas que um dia a ciência vai entender que é a base de toda a criação. Então estamos caminhando nesse sentido, ninguém vai poder impedir. Ninguém vai poder impedir o progresso. Quem vai impedir o progresso? Ninguém. Pode ser que eles ainda persigam alguns, matem alguns, mandem alguns para a fogueira, mas não vai fazer diferença nenhuma para a verdade. Morte na fogueira, perseguição, só glorifica a verdade de Deus. E testifica que ela é mesmo a verdade, porque mataram o Senhor. Paulo diz assim, se eles soubessem da verdade, eles não teriam feito o que fizeram com o Senhor. Os príncipes do mundo. É que eles não entendem a verdade, porque estas coisas se discernem espiritualmente. Ele se discerne por uma outra inteligência, não é pela inteligência normal que você tem. É uma inteligência intuitiva, que o cientista já sabe que existe. Ela opera num outro nível, que é o nível do Espírito, por influência do próprio Espírito de Deus, que te permite compreender essas coisas. Por isso nós afirmamos que se trata de um discernimento espiritual, porque pertence ao Espírito, não é porque pertence a alguma entidade desencarnada, não sei o que e tal, espírito de gente, não é nada disso. É pela mente do próprio Deus que nós entendemos essas coisas. Ao final do processo criativo da presente eternidade, né, que é a nossa existência, os 3 princípios se unificarão, voltam a ser unificados, restando então somente o eterno Deus, de que ninguém sabe a divina integridade e luz inacessível, revelou o apóstolo Paulo. Então, Paulo dizia, olha, nosso Deus habita numa região que a gente não consegue compreender ainda a sua profundidade. Eu deixei aqui uma citação em 1 Timóteo, capítulo 6, 16, nas referências, onde ele diz, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Falando do nosso Deus, o apóstolo, quando escreveu a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, no verso 16. Tá bem? Quanto à acusação que fizeram de Jesus, de ele ter dito que era Deus, isso não é verdade, ele nunca falou que ele era Deus. Eu gosto de falar isso sempre, que os judeus, de vez em quando, vai ver o vídeo lá, né? Aqui um judeu aparece aí para dar uma olhada no vídeo, eles costumam dizer que Jesus dizia que era Deus. Ele nunca disse isso, não. Todas as passagens são mal interpretadas. Por quem quer ver que Jesus se disse Deus. Mesmo aqueles que o apedrejaram. Na verdade, ele disse, eu e o Pai somos um. Assim como nós todos somos um com o Pai, que nós somos filhos do Eterno. O criacionismo inventou uma história que só Jesus saiu de Deus, o resto foi criado do nada. A tese católica, que está nas igrejas evangélicas. Então só Jesus é eterno, só Ele pertence a Deus, o resto foi criado do nada, inclusive a tua alma. Eles querem te salvar para te levar para viver com Deus. Conversa, é contra a estrutura da própria Escritura, é contra os ensinamentos do Gênesis. No Gênesis, Deus não criou a alma do nada. Ele soprou a alma. Então precisamos ter cuidado
Na palavra que está em João, no capítulo 17, os versículos 20 e 21, os irmãos não precisam abrir, eu vou citar só aqui a parte que nos interessa, onde ele estava pedindo intercessão do Pai por todos aqueles que crescem na sua palavra, não somente por aqueles que ele veio buscar, mas por todos aqueles que crescem na sua palavra. Ele diz assim: para que todos nós sejamos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ele está falando do que aqui? De uma unidade, de espírito, que acontece por meio da comunhão. Então a nossa alma é alimentada pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do mundo. Por isso Paulo dizia que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Você tem que se decidir, né? E frequentemente as pessoas vivem em conflito porque não tomaram a decisão ainda. Fica ali sem saber para onde vai, né? Nós precisamos servir a Deus. Porque assim nós estaremos em unidade com Ele e com o Filho. Com Jesus, com o Verbo, com o Pai. Somos um só. Eles disseram: mas tu está dizendo que és Deus? Disseram a Jesus. Ele disse: oh, não, são as vossas escrituras que dizem. Vós sois deuses. As escrituras, elas chamaram deuses a quem elas foram dirigidas. Jesus fala isso, lembrando do Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, e todos filhos do Altíssimo. Então, somos deuses, vivendo na criação. Isso não é maravilhoso? Ou os irmãos preferem ser carne, dominada sobre o pecado, precisando ser salvo, vai ir para Deus, e se não for salvo, vai para o inferno eterno. Ora, irmãos, a inteligência nossa vai nos ajudar a fazer a escolha. Somos deuses vivendo na criação, evidentemente. Que nosso Pai nos ajude a compreender bem estas coisas e que tenhamos ousadia e coragem para seguirmos nesta fé. Sejamos todos abençoados, em nome de Jesus, o Senhor. Amém.